E aí, beleza? Essa é a parte 5 do tutorial do Blender. A gente vai focar mais na parte de renderização agora. Então agora a gente vai começar a dar vida, de fato, para a nossa imagem, né? A gente já deu vida com a iluminação e com os materiais, mas agora a gente vai transformar isso de fato numa imagem. Até então a gente só tinha o nosso modelo 3D, a gente só conseguiria visualizar isso no Blender. Não teria como a gente gerar uma imagem e mandar para o cliente, por exemplo. E a renderização serve para isso, para a gente conseguir transformar esse 3D numa imagem 2D. Esse tutorial vai ser um pouco mais curto que os outros, assim espero pelo menos, porque a gente vai mais direto ao ponto, tá? Então é mais uma questão de configuração e de esperar renderizar. Então essas partes de renderização eu vou dar uma acelerada, para não tem por que eu deixar a tela gravando a renderização acontecendo. E aí no final a gente vai comparar alguns resultados para ver que diferença que fazem algumas das principais opções que a gente tem quando a gente vai renderizar. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente está falando de renderização é que existem três renderizadores diferentes no Blender. Tá? Renderizador é o programinha, entre aspas, é o motor que vai ser usado para converter esse modelo 3D em uma imagem. Existem vários tipos de renderizadores diferentes. Tem renderizador que são programas separados, mas no nosso caso, como a gente está usando o Blender, essa é uma grande vantagem do Blender, a gente não precisa se preocupar com programas separados. A gente consegue fazer tudo dentro dele próprio. Ok? Então, os renderizadores que a gente pode ver aqui na aba onde tem uma câmerazinha, que são propriedades da renderização. E já a primeira opção aqui em cima é Render Engine, que seria motor de renderização ou renderizador. E normalmente, nessa versão nova do Blender, quando a gente abrir ele vai estar por padrão no renderizador Eevee, que é um renderizador relativamente novo e é um renderizador em tempo real. Tá? Então, quando a gente faz aquela prévia de materiais, então a gente pode ir lá na aba Shading, por exemplo, essa prévia de materiais que deixa a gente escolher o fundo e tal, então deixa eu jogar aqui para metálico, que dá essa reflexão, isso tudo quando a gente faz, isso tudo está acontecendo em tempo real. Tá? Isso porque a prévia de materiais, ela usa o Eevee, e o Eevee é um renderizador em tempo real. Então é como se fosse um renderizador de jogo. Tá? Jogo, as coisas são renderizadas em tempo real, conforme vai acontecendo. Não precisa parar e calcular tudo. Então uma renderização muito mais aproximada, só que ela é instantânea, tá? Mas ela não é exata. Então, para a nossa imagem final, normalmente a gente não vai querer usar o Eevee. Por mais que seja possível conseguir bons resultados com o Eevee, ele não é muito exato. Tá? Então, para uma imagem mais realista no final, a gente vai usar o outro renderizador, que é o Cycles. As versões mais antigas do Blender, então se alguém, quem já mexia no Blender antes, já está mais acostumado com o Cycles, o Eevee é uma coisa um pouco mais nova. Mas o Cycles ele é bem poderoso e ele é bem mais realista do que o Eevee, só que ele também vai demorar mais. Então a gente vai dar uma olhada nesses dois. Então antes, para conseguir exemplificar melhor, eu vou apagar esse cubo aqui, vou adicionar uma Icosphere, que é a esfera quebradinha. Vou adicionar também um plano, para servir de chão. Ok. Vou botar um cilindro aqui só para ter alguma coisa, para refletir. O que eu quero fazer agora é mudar o material dessa esfera. Então vou criar um novo material. Vou fazer um material metálico e com uma cor diferente aqui, um turquesa. Ok. Esse aqui também eu vou mudar o material. Um material um pouco mais escuro. E o chão eu vou deixar no material padrão. Feito isso, eu vou alterar essa lampadinha aqui, que está como ponto. Vou mudá-la para sol, para a gente ter sombras um pouco mais definidas. A gente tem que mudar o valor dela, a força, senão 1000 vai ficar muito forte. Então vou jogar aqui para um 2 mais ou menos. E agora a gente está na prévia de material. Então essa alteração de iluminação que eu fiz não mudou nada, porque a prévia de materiais não leva em consideração a iluminação, leva em consideração o estúdio que a gente escolheu, né? A imagem em volta de ambiente que a gente escolheu para visualizar. Para visualizar isso renderizado,
lembrando que a gente está, vamos voltar lá para o Eevee, então a gente está por padrão no Eevee, a gente escolhe a opção Render. Então aperta o Z, lá em cima tem Render, ou então a última bolinha. Aí como a gente está com o Eevee agora, qualquer mudança que eu fizer, então se eu mover essa esfera, a minha sombra vai vir junto, vai vir tudo junto, eu não vou ter nenhuma perda de resolução nem nada do tipo. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, em tempo real. Mas perceba que a sombra ela está bem pouco definida, ela está meio zoadinha, assim, não está muito boa. Isso é uma coisa do Eevee, é uma das limitações. Como ele faz tudo muito rápido, tudo muito estimado, ele não consegue fazer isso de maneira tão precisa. Aí, como para comparar, a gente pode só mudar para o Cycles. Então veja agora que o Cycles fica tudo com muito mais ruído, então não está muito bem definido, não está muito limpa a imagem, mas a sombra está bem mais precisa. Tá? Só que agora se eu girar minha câmera, vai vir bastante ruído e quando eu solto, ela vai limpando aos poucos, tá? Até um certo limite. Mas eu tenho um resultado muito mais realista, então eu tenho os reflexos aqui desse material metálico, por exemplo, que está deixando um pouco mais verdinho o chão, de um jeito bem mais realista, sendo que no Eevee eu não tenho nada disso, eu não tenho esse reflexo verde batendo lá. Então ele fica bem menos realista, ele fica muito mais cartoonizado, por assim dizer. Então por isso que as imagens finais a gente vai querer fazer no Cycles. A gente vai usar o Eevee para estimar o material, fazer um material mais aproximado. A gente pode usar ele de um jeito muito bom para prever, prever iluminação. Tá? Mas o ideal mesmo é a gente finalizar tudo no Cycles. Então a gente muda para o Cycles, acerta o que tiver que ser acertar de material, se alguma coisinha ou ajuste fino que quiser ser feito, e aí manda renderizado dentro do próprio Cycles, ok? Bom, aqui no Cycles a gente tem algumas opções que a gente vai ver, a gente tem várias opções na verdade, mas a gente vai dar uma olhada só em algumas delas, que é o que vai ter mais impacto, tá? Então tudo isso que tem aqui embaixo são as opções do renderizador. Se a gente mudar do Cycles para o Eevee, as próprias opções vão mudar. A gente não vai olhar com cuidado as opções do Eevee, porque o mais importante para a gente é o Cycles mesmo. Então, primeira coisa, aqui em cima, a gente tem a opção Device, que a gente escolhe o que vai ser usado no nosso computador para fazer essa renderização. Então, toda a renderização ela precisa ser calculada, é uma operação matemática, basicamente, porque o que o programa faz é estimar de onde está vindo cada raio de luz que bate na câmera, entre aspas, tá? Por assim dizer. Então, a imagem final vai ser basicamente um rastreio de todos os raios de luz que conseguem chegar na câmera, que é o que a câmera vai enxergar, que é como se fosse uma fotografia daquilo. E isso tudo é calculado, é tudo operação matemática. Então a gente pode escolher o que vai calcular isso. Aí a gente vai escolher entre o CPU, que é o processador do computador, ou caso tenha uma placa de vídeo, a gente pode escolher uma placa de vídeo, que é a opção GPU. A GPU é central única de processamento aqui, e aqui é central gráfica. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Então se tiver o G, é gráfico de vídeo. Se tiver o C, é o do processador, que dá para pensar como central. Ok? Bom, se tiver uma placa de vídeo boa, placa de vídeo normalmente usa para jogar, tem placas de vídeo específicas para renderização, mas aí é só coisa mais profissional mesmo, elas são mais caras e tal. Mas essas placas usadas para jogo mesmo, seja as GeForce, sei lá, 1060, 1070, enfim, pode ser as da AMD também, elas são, no geral, melhor do que o processador para renderizar. Elas vão renderizar mais rápido. Tá? Não tem diferença de qualidade de renderização entre um dispositivo e outro. O que muda é a velocidade. Então, uma placa de vídeo, normalmente, como ela é otimizada para esse tipo de cálculo, ela vai renderizar mais rápido do que um processador. Então, sempre que possível, é mais indicado escolher GPU Compute, caso você tenha uma placa de vídeo separada, uma placa de vídeo que não seja integrada, normalmente ela vai funcionar melhor. Tá? O ideal, independente disso, é sempre testar, fazer alguns testes e ver o que fica mais rápido. Então, quando a gente renderiza, dá para ver, ele dá o tempo que durou a renderização, a gente já vai ver isso. E a gente pode usar isso para comparar o que é melhor para o nosso computador. Se é usar o CPU, se é usar a placa de vídeo. No meu caso, a placa de vídeo ela fica mais rápida, então eu vou deixar na placa de vídeo. E uma outra questão, para deixar um pouco mais rápido isso,
que tem a ver direto se é CPU ou se é GPU, é aqui na abinha Performance, tá? Aqui embaixo. Tem uma coisa que a gente pode mudar que vai deixar mais rápido, tá? Principalmente se mudar para GPU. Se for trabalhar com CPU mesmo, aí não precisa se preocupar, dá para deixar no padrão, que o padrão está otimizado para CPU. Mas se mudar para GPU, a melhor coisa é a gente alterar duas opções aqui embaixo. Uma delas é aqui no modo, Threads Mode. A gente, em vez de Auto Detect, a gente deixa fixo e seleciona 1. Isso aqui é o número de cores, por exemplo. Então, eu deixo em Auto Detectar. O meu CPU ele tem 12 núcleos. Então, ele já joga para 12. Isso quer dizer que ele vai dividir essa imagem em 12 na hora de renderizar. E cada núcleo vai renderizar um desses pedaços. Tá? A placa de vídeo ela tem só um núcleo. Então, a gente muda para fixo e deixa em um só. Porque ela não vai ter como renderizar com 12 núcleos diferentes. Ela só tem um. Então, quando a gente mudar para GPU, a gente muda aqui para 1 também. E outra coisa que dá para mudar é aqui, que são os tiles, que é o tamanho do pedaço da imagem que vai ser renderizado cada vez. Então a gente vai ver quando for renderizar, que ele vai quebrando em pedacinhos a imagem e cada área da imagem é renderizado de uma vez. Então não é a imagem em um todo renderizado, ela vai indo por pedaços. E aqui é o tamanho do pedaço. Então quando a gente muda para GPU, ou para placa de vídeo, a melhor opção para colocar aqui é 256, tá? Tanto no X quanto no Y, que é o tamanho do quadrado que vai ser renderizado cada vez. Se a gente deixar em 64, a gente não vai ter um ganho de performance comparado com o CPU, porque ele renderiza mais rápido na placa de vídeo, só que vai ter que renderizar mais pedaços. Então ele vai demorar basicamente a mesma coisa. E se a gente mudar para 256, como é uma parcela maior da imagem, vai ter que renderizar em menor número de pedaços. Então aí sim que a gente vai começar a ganhar tempo. Tá? Então se mudar para placa de vídeo, lembrem de mudar aqui no Tiles para 256 por 256. Se tiver em CPU mesmo, se não tiver placa de vídeo, aí não precisa mexer nessa parte, porque não vai fazer diferença. Ela já está otimizada para CPU. Beleza? Bom, então isso é para escolher o dispositivo. Escolher o dispositivo. A outra opção que é extremamente importante é a opção Sampling, que é quantas amostras o renderizador vai tomar dessa imagem para montar a imagem final. Então, a renderização ela funciona de um jeito meio aleatório. Ela vai chutando de onde está vindo os raios de luz. E quanto mais amostras a gente pegar, mais definida vai ficar essa imagem. Tá? Em outras palavras, menos ruído ela vai possuir. Aqui a gente tem duas opções. A opção Render, que é quantas amostras vão ter na renderização final. E a opção Viewport, que é quantas aparecem aqui, quando a gente está fazendo a pré-visualização. Então, nesse momento, essa imagem já está com 32 amostras. Se eu mudar aqui para 1, por exemplo, que é uma única amostra, e mexer na minha câmera, perceba que vai ficar com muito ruído. Porque ela está pegando só uma amostra, então não tem como refinar nada do tipo. Ele está indo no primeiro chute que ele dá, e é isso que ele mostra para mim. Então fica tudo bem cheio de ruído e muito pouco definido, bem ruim de enxergar os detalhes. Esse ruído é uma característica do Cycles. Né? No Eevee a gente não vai ter ruído, só que a gente também não tem uma definição muito boa. Então aí é a questão do jogo entre os dois. Para a gente diminuir a quantidade de ruído e conseguir uma definição maior, a gente aumenta o número de amostras. Então lá em Sampling, aqui está em 1, se eu jogar para 5, por exemplo, ele vai jogar até a 5 e vai começar a definir um pouco melhor. Se de 5 eu mandar para 50, ele vai demorar um pouquinho mais, mas fechou a 50 e está bem mais definido agora. Tem até o brilhozinho verde aparecendo lá no meu outro objeto. Eu posso jogar para 100. Ele vai fazer mais 50 amostras e vai começar a definir mais ainda. Tá? Quanto mais a gente vai subindo, menor vai ficando a diferença entre um valor e outro. Tá? Então, quanto mais alto for o número de amostras, mais a gente vai ter que aumentar para perceber de fato uma diferença. Então a gente tem que chegar ali num nível aceitável de ruído, porque senão o nosso tempo de renderização pode ficar extremamente longo. A 100 ainda é um valor pequeno, mas quando a gente começa a chegar em 3.000, 5.000, começa a ficar bem mais demorado. Tá? Então aqui está em 100, se eu jogar lá para 150, por exemplo, já não dá para notar muito mais diferença. Tá? A gente não consegue perceber um progresso. Mesmo de 150 para 200, ele está calculando, então dá para ver o que está calculando. Mas não está fazendo muita diferença na imagem.
A diferença não é muito perceptível. Se a gente comparar uma de 100 e uma de 200, a gente consegue ver a diferença. Mas se a gente assistir esse progresso, parece que não está mudando muita coisa, tá? Porque realmente a diferença começa a ficar bem pequena. Mas é para isso que vai servir o sampling. Então é bem importante a gente fazer vários testes antes da renderização final para definir qual que vai ser o número mais indicado de amostras para a gente colocar aqui na opção render. Porque quanto mais a gente colocar, mais vai demorar. Tá? Então, esse é um dos maiores fontes de demora da renderização, é o número de amostras. Então, uma renderização com poucas amostras vai ser muito mais rápido e uma com muitas amostras vai ser muito mais demorado. Só que a gente vai ter esse problema do ruído. Então, com poucas amostras a gente vai ter muito ruído e não adianta muito a gente ter um material, uma iluminação e tudo muito realista. Se tiver tudo cheio de ruído, vai ficar óbvio que é um modelo 3D e não vai ficar parecendo de fato uma imagem real. Então a gente tem que conseguir balancear essas duas coisas. Para fazer esse teste, o que a gente pode fazer é trabalhar com o tamanho da imagem. E é isso que a gente vai focar agora. Então aqui na segunda abinha, embaixo da aba de render, tem essa que é uma impressora, que são as propriedades de saída, o Output Properties. E aqui a gente tem o lugar para escolher a resolução da imagem. Isso vai ter impacto direto no formato da nossa câmera. Então é importante a gente pensar em qual que vai ser a resolução antes de começar a posicionar a câmera. A gente não fez isso quando a gente fez o cartão, porque não era o foco, mas é interessante a gente sempre fazer isso antes. Então aqui eu vou para a câmera que já tem padrão, e ela está nesse formato aqui. Tá? Então o que está mais claro é o formato da câmera. Se eu alterar a minha resolução, então ela está 1920 por 1080. Se eu mudar ela para 1080 por 1080, ela vai passar a ser uma resolução quadrada. Essa aqui não é uma resolução quadrada. Então a minha câmera ela vai ter que se ajustar para se encaixar na resolução que eu estou pedindo, que é uma proporção quadrada. Tá? Então quando eu aplico isso, a minha câmera ela passa a ser quadrada. Porque senão ela não vai conseguir renderizar 1080 por 1080. Então por isso que é interessante a gente primeiro escolher qual que vai ser a resolução, porque isso vai ter um impacto direto na proporção da câmera, que vai ter impacto direto no nosso enquadramento. Tá? O tamanho, a resolução em si, não vai ter impacto na câmera, é só a proporção. Então se de 1080, em vez de 1080 por 1080 colocar 100 por 100, vai continuar a mesma área, tá? Porque continua sendo um quadrado. Então o que importa aqui é a proporção, não exatamente o tamanho. O tamanho só vai ter impacto de fato na imagem final e na renderização. Okay? Então eu vou botar lá para 1920 por 1080, que é o padrão Full HD. E a outra opção que a gente tem aqui é a opção de porcentagem. Que isso aqui diz qual a parcela da minha resolução final que vai ser de fato renderizada. Por padrão ela fica em 100%, então se eu mandar renderizar agora, ela vai renderizar uma imagem de 1920 por 1080, mas eu posso, por exemplo, jogar para 50%, e ele vai fazer uma imagem com metade do tamanho. Isso aqui é extremamente útil para testar o número de samples, porque uma imagem menor vai renderizar muito mais rápido do que uma imagem maior. Então, em vez de renderizar sempre na minha resolução final e esperar terminar para ver o resultado, eu posso jogar para 25%, que seja, vai fazer uma imagem bem pequena, mas eu consigo avaliar o nível de ruído e consigo avaliar se o meu número de amostras é suficiente ou não. Eu ganho tempo com isso. Então, eu posso testar o número de amostras com uma porcentagem bem menor, e aí depois que eu decidir, beleza, agora fechou, aí eu vou lá e coloco quanto tem que ser o final, volto aqui para 100%, e aí mando renderizar para ter a imagem final. Ok? Então essas são as opções. Uma outra opção que faltou foi aqui em Render Properties também. Tem essa abinha Filme. Aí aqui o que vai interessar para a gente é que a gente tem a opção transparente. Isso aqui basicamente deixa o fundo da nossa imagem transparente. Então se a gente não deixar marcado, o fundo vai ficar preto. Mas se a gente marca, ele vai ficar transparente. Então a gente consegue gerar, por exemplo, um PNG para compor com outras imagens. Tá? Então isso aqui também é uma opção que pode ser útil dependendo da aplicação. Bem, então bora renderizar. A gente está aqui com a imagem definida. Tá? Vamos dizer que eu resolvi que 250 é o suficiente. Eu quero uma imagem Full HD. Então agora eu quero renderizar. Para renderizar, a gente vai no menu
mas não no menuzinho do viewport, a gente vai no menu do programa, lá em cima, no menu render. E tem a primeira opção, que é Render Image. O atalho é F12. Tá? Esse é um atalho que é interessante lembrar porque fica bem mais fácil. Então, quando eu apertar aqui ou clicar F12, vai me abrir uma nova janela. Tá? Por padrão, abre uma nova janela. Tem como alterar isso, mas por padrão ele abre uma nova janela e começa a renderizar. O que acontece aqui é a mesma coisa que acontece na aba Rendering. Tá? Então, dá para acompanhar também pela aba Rendering. Não fecha essa janela. Se você fechar a janela, ele cancela. Tá? Tem que deixar a janela aberta. Eu vou deixar aqui na aba porque fica um pouco mais fácil de visualizar. Mas aqui ele vai passando, então como eu estou no GPU, ele vai passando cada quadradinho e calculando o que acontece naquele quadradinho. Ok? E percebam que, se eu for lá em View, eu tenho esse Fractional Zoom, eu consigo dar um zoom 1 para 1, que é um zoom tamanho real da minha imagem. Como eu joguei para 250 samples, ele já foi suficiente para não criar muito ruído. Então ele tem ainda um pouco de ruído aqui embaixo, mas está bem aceitável. Tá? Então está uma imagem com uma qualidade boa o suficiente. Se eu estiver fazendo o teste, eu posso ver lá em cima, ele tem quanto tempo durou. Então ele demorou 40 segundos para renderizar essa imagem inteira. Então assim que funciona a renderização. Aqui a renderização está feita, mas ela não está salva. Ela só está no Blender. Então a gente tem que lembrar de salvar essa imagem. Para salvar a gente vai lá em Image, aí tem a opção Save. Só escolher a pasta, botar o nome, como qualquer outra tela de salvar. Mandar salvar, ela vai ficar salva lá onde você escolheu. Ok? Então, depois de renderizar, sempre lembre, tá? Aqui eu estou na aba Rendering, mas a janelinha nova também é a mesma coisa. Tá? Então, dá para ir lá em Image e Save. Dá para escolher o formato e tudo mais para salvar onde for mais pertinente. Para comparar, eu vou também fazer uma renderização. Então, aqui eu estou com um GPU Compute. Eu vou voltar para a CPU. Deixa eu voltar aqui para 64, que é o padrão. E eu vou fazer uma só para mostrar qual que é a diferença entre os dois. F2 para renderizar. Perceba que agora, como eu tenho 12 núcleos, eu tenho 12 quadradinhos, que são menores, porque para o CPU é mais interessante que seja menor, que estão varrendo a imagem e fazendo a renderização. Então, o resultado vai ser exatamente o mesmo do que do GPU, só que ela funciona de um jeito diferente. O processo é um pouco diferente. E o tempo final também provavelmente vai ser um pouco maior. Então, eu tinha dado 40 segundos com o GPU, aqui ele já deu 30 e diz que está faltando mais 30. Então vai dar lá por 1 minuto, provavelmente, a renderização inteira. Está terminando aqui já. Mas então o CPU ele dá exatamente o mesmo resultado, só que normalmente ele vai demorar um pouco mais. Então por isso que a placa de vídeo é importante para quem vai trabalhar com renderização, porque dá para ganhar muito tempo, principalmente quando a gente fala de imagens com um número de amostras bem alto. Tá? Aqui 250 é bem pouquinho, mas quando a gente começa a aumentar o número de amostras, começa a acumular essa diferença de tempo. Tá? Então aqui deu 13 segundos a mais, que é uma diferença considerável se a gente pensar na parcela de diferença. Ok? Então isso é o que a gente tinha para ver de renderização. Agora vamos aplicar isso no nosso arquivo do cartão. Esse aqui então é o arquivo do nosso cartão, que foi o resultado do nosso tutorial de iluminação, também o de materiais, né? A gente combinou tudo. Chegou nesse cartão, que foi o nosso modelo final. Recapitulando aqui, a gente separou em duas cenas diferentes. A gente tem essa cena geral, que é para mostrar os cartões, e a gente tem a cena verniz, que é para dar mais ênfase ao verniz mesmo que foi aplicado. Então a gente vai fazer duas renderizações diferentes. Vamos começar pela cena geral, que é o que já está selecionado aqui. Então a gente já tem a nossa câmera certa. Aqui nas coleções, se a gente quiser deixar algo visível, invisível, renderizável ou não renderizável, é só marcar na caixinha. Tá? Então quando a gente desmarca essa caixinha aqui da cena geral e marca a cena verniz, por exemplo, ele vai trazer toda a iluminação e a câmera da cena verniz. Ou se a gente marcar só a cena geral, a cena verniz não vai renderizar e não vai atrapalhar o nosso resultado final. Tá? Então vamos usar a cena geral. Vamos ver como que estão as configurações de renderização. Então, a gente precisa mudar para Cycles. E a gente precisa escolher a quantidade de samples. Tá? E aqui tem que ser no teste. Então, eu recomendo que você pause esse vídeo e teste, se estiver conseguindo acompanhar aí com renderização. Faça os testes, mude lá para renderizado.
Teste o número de samples que parece que fica mais legal. Dá para ir lá no output e diminuir aqui a porcentagem, dá para fazer testes. Mas o que eu vou fazer é gerar renderização com várias configurações diferentes. Então eu vou fazer ali, acho que, sei lá, 50, 100, 200, 300, 500, para a gente conseguir comparar cada uma dessas imagens, tá? Então vamos ver se está tudo certo. Tem os cycles, a gente tem lá em performance. Como eu vou para GPU, eu vou alterar para cá. Aqui vamos deixar em 1920 por 1080 mesmo. E eu vou manter em 100% porque eu já vou gerar as imagens finais. Então vamos lá. Então primeiro eu vou gerar todas essas imagens. A gente vai fazer isso também com a outra cena. Tá? E daí mais pro final a gente compara tudo uma vez que fica um pouco mais fácil. Bom, enquanto eu renderizo aqui a última imagem com 500 samples, demora um pouquinho mais. Já vamos lá para arrumar a nossa tela, nossa câmera, para renderizar o detalhe do verniz. Então lembrando lá que a gente tem que desativar a cena geral, ativar a cena verniz. E aqui muito importante, a gente tem que transformar a câmera da cena verniz na câmera ativa, porque no momento ela não está. Okay? Então a gente seleciona ela, vai lá em View, Set Active Object as Camera, e ela agora está ativa. Tá? Então se a gente renderizar agora, vai ser feito com base nessa imagem. Então aqui na mesma coisa, eu vou renderizar com as 3 configurações diferentes. E aí, finalizando a renderização, a gente compara todas elas. Bom, então essa aqui é a primeira imagem. Ela está com 50 samples. Em tamanho real. E aqui a gente consegue ver que tem bastante ruído, principalmente na área onde tem verniz, que tem um pouco mais de brilho. E aqui na sombra também dá para perceber bastante ruído. Isso aqui com 50 amostras. Subindo para 100, a gente já consegue perceber uma diferença. Então eu vou alternar aqui entre as duas. Aqui embaixo dá para perceber que dá uma diminuída no ruído. Na parte do brilho também. Então dá uma melhorada. Agora indo de 100 para 200. Também dá uma diminuída no ruído, mas bem menos perceptível. Não sei nem se com a compressão do YouTube vai dar para perceber essa diferença. Mas aqui no fundo dá para perceber bastante essa mudança. E de 200 para 500, é mais que o dobro. Ele já fica bem mais suave também. Mas é cada vez menos imperceptível de fato a diferença. Tá? Se eu não falar que eu estou alterando e apontar, talvez nem dê para perceber. E de novo, não sei se no filtro do YouTube vai dar para perceber isso. Mas se a gente comparar de 500 para o de 50, aí eu acho que vai ser bem claro. Então esse aqui é o de 50, esse é o de 500. Okay? De 50 e de 500. Então tem bastante diferença. Mas é de se perguntar se vale a pena a diferença de tempo entre o de 500 e o de 200, por exemplo. Que não dá uma diferença tão grande,
mas demorou bem mais do de 500 para renderizar. Esse é o da geral. E aí a gente tem o do verniz. Aqui com 50 samples, a gente vê que tem muito ruído aqui. E aqui embaixo, principalmente na área de sombra, ele está bem grave. Porque ele está com uns pontos bem escuros, tá? Então aqui está bem complicado mesmo essa parte da sombra. Então com 50 a gente não consegue trabalhar. Tem que aumentar os samples. Indo para 100, a diferença já é bem grande, principalmente na área de sombra. Então já diminui bastante esses pontos que são bem pretos. E dá uma melhorada também no ruído aqui no verniz. Mas ainda não está ideal. O ideal é aumentar um pouco mais. Com 200 já começa a ficar aceitável. Então a gente já perde aquele detalhe tão escuro que teria ali embaixo com 100. Aqui eu estou alternando os dois. E já fica bem mais suave também o reflexo. Então diminui bastante o ruído aqui na área de verniz. Já começa a ficar bem mais aceitável. Então aqui 50, 100 e 200. Mas nesse caso talvez seja válido subir para 500. Então quando a gente sobe para 500, já praticamente termina, praticamente some o ruído no reflexo. Então o verniz fica bem mais realista, assim, o efeito dele não fica parecendo que é meio áspero ou coisa do tipo. E aqui embaixo também na sombra somem praticamente todos os pontinhos pretos. Então a sombra fica bem mais suave, tá? Então nesse caso a diferença é bem maior entre 200 e 500. E a diferença de tempo não foi tão grande, porque a gente não tem o fundo. Então nessa imagem a gente está trabalhando sem o fundo. E por isso tem menos coisa para renderizar. Então nesse caso valeria sim a pena trabalhar com 500 em vez de 200, porque por mais que demore um pouquinho mais, não é uma diferença tão grande de tempo, mas é uma diferença bem considerável de qualidade da renderização final. Beleza? Então isso é o que a gente tinha para ver sobre renderização. A gente não vai ter uma atividade relacionada a esse tutorial específico, porque a gente vai ver ainda a pós-produção. Tá? E daí, então nossa atividade, nossa entrega de fato ou questionário, elas vão ficar com base nos dois tutoriais, tanto esse de renderização quanto no de pós-produção. Eu não faço tudo junto, porque senão fica muita coisa para assimilar, porque são duas etapas separadas. Tá, mas não faz sentido eu pedir uma entrega sobre renderização, sendo que logo depois tem que vir a pós-produção, então alguma coisa a gente vai ter que mexer. Então fica tudo junto pro próximo tutorial, beleza? Que vai ser a parte 6 sobre pós-produção. Então para essa semana é isso, é só o de renderização, parte 5. Esse é só um vídeo, então a gente não tem vídeo separado em duas partes, é uma parte só. E na semana que vem a gente continua e finaliza o processo dos cartões. Fechou? Até mais!